para nos servir com a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E quero que você que está aqui, você que nos acompanha em casa, onde quer que você esteja, possa acompanhar pelo menos esse primeiro texto na sua Bíblia. Nós vamos começar em segundo livro de Reis, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 14 até o 19. Segundo Reis, capítulo 13, do 14 até o 19. Tivemos um fim de semana precioso da conferência do Espírito Santo. Tive a alegria de poder falar hoje nos cultos aqui de domingo, das 10, das 18 e agora às 20h30. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para ministrar, abençoar o seu coração. O texto sagrado diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: tesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém. Pai, nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito Santo, na manifestação da Tua graça, para que mais do que informação, alcançando o nível da nossa mente e da razão, que a Tua palavra resplandeça no coração, que haja entendimento espiritual e que haja aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito Santo pode produzir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu gosto sempre, quando olho para um texto como esse, especialmente porções do Velho Testamento, de olhar para isso não apenas como um registro histórico, não apenas como Deus nos falando do que aconteceu com determinadas pessoas ou com um povo no momento da sua cronologia, mas eu gosto de pensar na ótica que o Novo Testamento nos dá sobre isso. Em Romanos 15:4 nós lemos tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, inclusive esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz lá em 1 Coríntios 10, no versículo 11, falando da nação de Israel: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para advertência nossa, de quem são chegados os fins dos tempos. Então, essa orientação, essa advertência da Bíblia é muito clara. Deus queria que nós soubéssemos o que aconteceu com eles, para que isso servisse de advertência para nós que vivemos hoje muito tempo depois. Então, o meu posicionamento sempre é olhar para um texto da palavra de Deus como esse e questionar o que é que nós podemos aprender com esse episódio, né? Que talvez já tenha ficado no passado cronologicamente, mas que pela palavra de Deus foi mantido vivo para mim e para você. E a primeira coisa que me chama a atenção é que nós temos aqui 2 personagens bem distintos nessa narrativa. Um é o próprio rei Jeoás, rei de Israel, e o outro é o profeta Eliseu. Cada um deles joga no que eu quero usar aqui como analogia, um time diferente. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Eles têm atitudes, comportamento diferente e cada um deles nos ensina uma lição. Mas quando eu olho para esse posicionamento de Eliseu, Eliseu já está velho. Nas minhas contas, a Bíblia não fala a idade que Eliseu tinha quando morreu. Mas nas minhas contas, para ele ter servido a quantidade de reis que serviu, e a Bíblia nos dá a duração do reinado de cada um desses reis de Israel, ainda que ele tenha começado muito cedo, muito novo, a gente tem que dar pelo menos uns 80 anos de idade. Então deduz que Eliseu está velho. Além da velhice, nós temos outra consequência provável disso. A Bíblia diz que ele estava enfermo,
da enfermidade de que haveria de morrer. Aliás, nós lemos até o versículo 19 de 2 Reis 13, no verso 20, nós temos a morte e o sepultamento de Eliseu. Portanto, esse é o último episódio, né, do ministério de Eliseu, a última manifestação de Deus por meio de Eliseu enquanto vivo. Nós temos um evento posterior à sua morte. Mas quando eu olho aqui para o posicionamento de Eliseu, há uma lição muito prática. A primeira delas é que não importa se eu e você estamos enfrentando problemas pessoais. Isso não precisa se tornar numa desculpa para que a gente deixe de servir e abençoar outras pessoas. Eliseu se permite ser um instrumento de Deus na vida do rei Joás. E ele dá início aqui ao que eu classificaria de um ato profético. Porque quando ele diz, rei, abre a janela que dá para o Oriente, você precisa entender no contexto, eles estão vivendo uma guerra. Não é apenas uma guerra daqueles dias, era já uma batalha geracional, né, contra os sírios. Então ele diz, abre a janela que dá para o Oriente, a provável direção onde o exército inimigo estava. O rei abriu. Ele diz, pega um arco e flecha, o rei pegou. Ele diz, agora atira, o rei atirou. E quando atirou, Eliseu começa a profetizar. Essa é a flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Ele não estava dizendo que aquela flecha lançada se tornaria num míssil balístico de alta potência, que ia cair no arraial do inimigo, destruir todo mundo. Provavelmente a flecha em si, de forma literal, não foi muito longe, não foi muito além do quintal da casa de Eliseu. Mas ao lançá-la, aquilo era uma declaração para o mundo espiritual. Eu me aproprio de uma palavra de Deus, eu me movo debaixo de uma palavra de Deus, e eu vou experimentar resultados que só Deus pode produzir e liberar quando decido confiar na sua palavra. Agora, depois de atirar essa flecha, e eu imagino que o rei entendeu que se tratasse de um ato, de uma encenação profética, agora Eliseu vira para ele e diz, atira no chão. E o homem atira uma, duas, e quando fere o chão pela terceira vez, ele simplesmente para. E a hora que ele para, que nós vamos ver em Eliseu uma indignação. Aliás, o texto que nós lemos aqui na versão atualizada diz que Eliseu se indignou muito. Mas o original, a palavra usada e empregada no original, eu acredito que indignar muito ainda ameniza. Diz que ele ficou com raiva, ele ficou furioso com a atitude do rei. E Eliseu olha para ele com a cara daquelas que nos nossos dias a gente rotularia de por que parou, por quê. Eliseu diz para ele, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Por que Eliseu queria que ele tivesse ferido mais o chão? Ele olha para Joás e diz, agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Em outras palavras, a quantidade de flechadas que você deu no chão determina até onde você vai. E quando você pensa naquela batalha que vinha acontecendo, o que a gente acaba deduzindo pelo contexto bíblico é que esse homem pensou, 3 está bom. O esse 3 está bom é o que eu preciso para ter paz e tranquilidade na minha geração. São 3 vitórias consecutivas sobre o inimigo. Agora Eliseu está dizendo, se você ferisse 5 ou 6 vezes, você ia ferir o inimigo até o consumir. Ele está dizendo, com 3 ele se recupera. Com 5 ou 6 não teria se recuperado. No entanto, Eliseu olha para ele e diz, agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. O que me leva à pergunta que você já entendeu a resposta. Quem é que determina a dimensão ou a quantidade de vitórias que você tem? Nós precisamos parar de acreditar que Deus, de modo unilateral, é que está decidindo isso. Porque é o tipo de coisa que Ele transferiu para as nossas mãos e para a nossa decisão. Aliás, esse homem tinha uma palavra profética. A palavra que Eliseu libera quando a primeira flecha foi lançada pela janela é, você vai ferir os sírios em Afeca até os consumir. Então aqui caberia literalmente a frase, até acabar com a sua raça. Ou seja, era um problema antigo. O pai de Joás já não tinha conseguido vencer, havia perdido cidades na guerra e na batalha que Joás recuperou, mas ele acabou voltando só para o 0-0. Essa situação iria continuar por outras gerações, porque esse homem não teve um posicionamento correto. E na verdade, Joás para mim representa a escola do conformismo. De gente que se contenta com algo menor do que aquilo que Deus prometeu ou disponibilizou. E aqui que eu quero começar a tirar a aplicação dessa noite. Eu quero mostrar que se de um lado você tem um conformado que aceita algo menor, Deus está dizendo que você pode ferir o inimigo até os consumir. Esse camarada pensa, para quê? 3 está bom. É como se ele dissesse para Deus, não preciso de tudo isso, o Senhor disponibilizou. Eu me contento com menos. E muitas vezes, quando nós falamos de ou incredulidade, a gente pensa só em extremos.
A gente imagina tem aquele cara totalmente incrédulo que vai receber nada de Deus, ou que tem aquele totalmente incrédulo que vai receber tudo de Deus. Mas é verdade que a maioria de nós não está em nenhum desses sistemas. A maioria de nós está transitando em algum lugar aqui no meio. A gente até crê, mas não crê para tudo que Deus tem. A gente até recebe alguma coisa, mas não está experimentando tudo o que Deus tem. E o que a gente não percebe é que esse conformismo acaba nos paralisando. De outro lado, nós temos um Eliseu indignado. Indignado por quê? Porque ele, como eu quero gastar mais tempo provando isso para você, ele jogava no time dos inconformados, daqueles que não se contentam com pouco, quando sabe que Deus tem mais. Então, o que eu e você precisamos entender é que não basta ter uma palavra de Deus, não adianta apenas ter promessas. Eu e você precisamos entender a nossa responsabilidade de interagir com Deus. Então esse camarada tinha uma palavra profética, mas quando feriu o chão só 3 vezes, Eliseu disse: se tivesse ferido 5 ou 6, então teria vencido o inimigo até o consumir. Mas não era essa a palavra profética. Você vai vencer até consumir, diz: se tivesse agido de acordo com aquilo. Como não agiu, não vai experimentar o cumprimento da promessa. Nós precisamos entender pela palavra de Deus que o profético requer de nós um certo nível de interação. Por exemplo, Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa? Sim, uma baita de uma promessa, de que o reino de Deus se espalharia por todo mundo através de Abraão. Mas em Gênesis 18, 19, você vai ler o seguinte: Deus diz assim: eu escolhi, falando de Abraão, para que ele ensine os seus filhos e os filhos depois deles, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E o texto termina dizendo assim: para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado acerca dele. Deus está dizendo: eu fiz promessa sim, mas para que aquilo que eu falei se concretize na vida de Abraão, Abraão tem que fazer a sua parte. Se Abraão não fizer a sua parte, eu também não posso cumprir a minha. Isso não é apenas coisa do Velho Testamento. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas o bom combate. Ele está dizendo: tem palavra profética, em vez de ficar esperando sentado, meu amigo, vá para a luta, vá fazer a sua parte, vá interagir com aquilo que Deus falou, para que você possa viver a plenitude do que Deus prometeu. Quem está entendendo, diga amém. Tão bom ouvir um barulho, mesmo que de pouca gente. Agora, o que eu e você precisamos entender ao falar de conformismo e conformismo é o poder de uma atitude. A Bíblia diz que daquela geração que saiu do Egito, 600 mil homens de guerra, com mais de 20 anos de idade, que sacavam da espada. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época média era generosa, se der só 3 filhos, que é mais generosa ainda a média, só Jacó teve 13, se você contar Diná. Então nós temos para esses 600 mil homens, famílias de 5 pessoas representadas nele, no mínimo 3 milhões de pessoas. Então era muita gente. De toda aquela geração, só 2 homens entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Agora pergunta: não tinha todo mundo o mesmo Deus? Tinha. Não tinha todo mundo a mesma promessa? Tinha. Não tinha todo mundo o mesmo problema, os mesmos gigantes do mesmo tamanho do lado de lá? Sim. Agora o que esses 2 tinham de diferente dos outros? Atitude. Enquanto todo mundo está olhando assustado, esses 2 olham a materialização da promessa. E daí que tem gigante do lado de lá. Deus está conosco, ausentou-se deles a sua segurança, nós vamos consumi-los como pão. E por causa da atitude correta, eles entraram. Nós precisamos entender que se não houver um ajuste, se a gente não se dispuser a calibrar a nossa atitude para se alinhar com o que Deus tem, nós não vamos experimentar a plenitude daquilo que Deus tem. E quando eu olho para isso, eu começo a enxergar com clareza o poder de uma atitude. Então vamos falar do inconformismo mais do que o conformismo, né? O tema da minha mensagem hoje é inconformados. A minha oração é que Deus levante uma geração de inconformados, de gente que não aceita ver com nada menos do que aquilo que Ele tem prometido, sinalizado ou disponibilizado para nós. Um anjo de Deus aparece a Gideão. E eu não sei, às vezes eu imagino que os crentes lêem a Bíblia de um jeito muito sem graça. Tem gente que está lendo lá: o anjo de Deus apareceu, falou com o cara. E as pessoas leem isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se acontecesse toda hora. Eu não consigo imaginar um anjo aparecendo, falando com alguém, e a gente lê aquilo quase como se fosse o vizinho dando bom dia no portão pela manhã. Eu fico imaginando como eu reagiria se um anjo me aparecesse. Fico imaginando o que seria, além de ver, ouvir o anjo falar comigo. E fico imaginando se eu teria coragem de responder o anjo. Agora, o Gideão não só responde, ele retruca o anjo. O anjo do Senhor aparece, diz: o Senhor é contigo, homem valente. Ele olha para o anjo e diz: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Você teria moral de peitar, encarar e retrucar o anjo assim? E a Bíblia ainda diz que era o anjo do Senhor.
Isso na teologia a gente entende que é diferente de um anjo. O anjo é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Quem que olha para Deus desse jeito? E diz: se o Senhor é conosco, cadê as evidências disso? Agora, o que nós percebemos na atitude de Gideão, um vulcão pronto para entrar em erupção, porque ele era um inconformado. Se o Senhor é conosco, onde estão as evidências do sobrenatural? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Porque nós estamos vivendo nessa mediocridade ou nesse marasmo. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Agora, a maioria de nós acaba deduzindo que Gideão era inconformado porque Deus o escolheu, em vez de entender que Deus o escolheu porque ele era um inconformado. A perspectiva é completamente diferente, e a gente pode basear isso no que a Bíblia diz. Segundo Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. A gente chama isso de antropoformismo, é um nome até complicado. Deus não precisa passar os olhos, ele é onisciente, mas Deus está tentando comunicar o quê? Que ele está à procura de algo ou de alguém. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem inteiros para com ele, a fim de que ele possa se mostrar forte para com esses. Isso significa o quê? Ele não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está perguntando onde estão aqueles que vão me levar a sério, cujo coração serão totalmente meu, para que eu possa manifestar para esse a minha força. Então eu quero te dizer, nós precisamos entender o poder desse tipo de atitude, porque quem vai romper com a mediocridade, quem vai entrar no lugar de ver coisas extraordinárias, é gente que se posiciona como um inconformado, que não aceita nada menos do que aquilo que Deus tem. E aqui eu quero começar a falar de Eliseu. Eliseu é o tipo de gente que estava sempre ansiando mais. Quando nós não podemos falar de Eliseu sem levar em conta a história de Elias. Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento, mas nós temos que admitir, o camarada desistiu antes da hora. Ele um dia está aborrecido, desanimado, e ele fala para Deus: o negócio é o seguinte, para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora. Eu brinco que ele apresentou a Deus uma carta de demissão. E eu digo para as pessoas: cuidado com aquilo que você ora, porque tem coisas que podem acabar sendo ouvidas e atendidas, mesmo que não seja o melhor de Deus. E Deus aceitou o pedido de demissão de Elias, mas disse: mas vá cumprir um aviso prévio primeiro. E ele diz: e nesse momento de cumprir um aviso prévio, você tem algumas tarefas. Deus diz para Elias: você vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e você só vai achar uma vez isso na Bíblia, e vai ungir Eliseu, o profeta, em seu lugar. É a única vez que você vê um cara sendo ungido no lugar do outro, especificamente. O que é que Deus está dizendo? Que o ministério é algo tão sério, que até para desistir o cara tem que ser responsável. Ele diz: não é assim, vou vazar e cair fora, não, arruma outro no seu lugar. Agora, o que eu e você precisamos entender é que quem escolheu Eliseu foi Deus. Assim como quem escolheu Jeú não foi Elias, assim como quem escolheu Azael não foi Elias. Aliás, você quer saber? Elias não ungiu nem um rei nem outro. Quem teve que fazer isso depois foi Eliseu, porque ele nunca fez. É como se ele dissesse para Deus: vou só naquele substituto que eu quero cair fora logo. Então ele vai e joga o manto sobre Eliseu. Não há um indício de que eles se conhecessem ou de que Eliseu servia antes. Eliseu aparece já recebendo a capa, e na hora que recebe a capa, a atitude dele é de quem diz: estou dentro. Elias olha para ele e diz: você sabe o que eu fiz com você? Ele está arando o campo com 12 juntos de boi. Ele para na hora. E aí o que ele faz a seguir depende da sua perspectiva. Se você for um cara mais carnal, Eliseu deu uma churrascada. Se você for mais espiritual, a gente diz que ele fez um sacrifício. Mas ele para de trabalhar, ele sacrifica os bois e ele diz: estou dentro. Agora, gente, começar o ministério do zero é um desafio. Agora, substituir um camarada do nível de Elias, um dos maiores vultos do Velho Testamento, isso não é coisa que a maioria se anima. Você lembra quando Deus está falando com Josué sobre substituir Moisés? Quantas vezes ele tem que dizer: não temas, não te espantes. E nós não podemos nem falar mal, porque a maioria de nós no lugar de Josué também estaria apavorado. Agora, você não vê esse tipo de comportamento em Eliseu. Eliseu diz: estou dentro, vamos embora. E não é só isso. Quando chega o dia de Elias partir, Elias sabe, Eliseu sabe, em vários lugares onde eles vão, os filhos dos profetas sabem, que pensa numa turma que não sabe guardar segredo é profeta. Aí chega o último dia, o Elias chega para o Eliseu e diz: garoto, segura a onda aqui, eles estão em Gilgal. Ele diz: o Senhor me enviou a Betel. Eliseu olha para ele e diz: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei e não largarei do teu pé. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria. Aí ele sai na cola e vai junto. Aí chega em Betel e diz: agora segura a onda aqui, garoto,
que o Senhor me enviou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei teu pé. Eles vão para Jericó. Depois ele diz, segura a onda aqui que o Senhor mandou ao Jordão. Tão certo como vive o Senhor. Eu imagino na minha cabeça, não sei como seria a Bíblia, eu tento sempre imaginar o ambiente, me colocar lá dentro, trocar de lugar com o personagem, o que eu imagino ser o temperamento dele. Eu imagino um Elias estressado. O Elias já não era aquele camarada assim mais docinho. Quando o rei manda o capitão com os 50 dizer, homem de Deus, desce. O rei manda você descer. Elias olha para ele e diz, se eu sou homem de Deus, você vai ver o que é que vai descer. Vai descer fogo do céu sobre você, os 50. Bum, incinerou os 51. Vem outros, o rei manda você descer. Imagino o Elias já aborrecido com o mesmo discurso. Você vai ver o que é que vai descer fogo. Quando vem o terceiro capitão e diz, não mate o mensageiro. Tem nada a ver com a treta dos 6. Seja preciosa minha vida aos seus olhos. Um anjo diz para o Elias, segura a onda. Então imagino sempre esse Elias estressado. Quando o Eliseu pela última vez diz, o Elias primeiro diz para o Eliseu, fica aí. Daí ele diz, não, eu não vou largar do seu pé. Imagina o Elias estressado. Elias olha para ele e diz, que queres que eu te faça? Antes que eu seja tomado de você. O que você acha que está por trás dessa frase? Garoto, me dá espaço, me dá privacidade, é meu último dia. Eu estou desde o início do dia tentando ficar sozinho. Me deixa em paz, o que é que está faltando? E acho que era a pergunta que ele esperou o dia inteiro. O Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito está sobre você. Irmão, ele não está falando com qualquer um, está falando com um dos maiores profetas da Bíblia. Agora, a maioria de nós acha que ele está pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Não é isso que ele está falando. Aliás, tem crente orando, Senhor, me dá porção dobrada do Espírito Santo. Mas você receber porção dobrada do Espírito Santo, você morre, você não aguenta nenhum dele, imagina 2. Agora a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Então ele não está pedindo para multiplicar o Espírito Santo. Quando ele olha para o Elias e diz, eu quero porção dobrada do Espírito está sobre você, ele estava dizendo, da unção que te define. Agora vamos tentar entender isso. Antes dessa história terminar, os dois chegam ao Jordão. Quando chega ao Jordão, Elias pega a capa, fere o Jordão, e a Bíblia diz que o Jordão se abriu diante deles, eles passam a pé enxuto. De novo vou repetir o que falei antes. Eu acho que tem uns crentes que lêem a Bíblia de um jeito muito sem graça. Eles imaginam o cara atravessando o rio a pé enxuto como se estivesse atravessando a rua, passando a faixa de pedestre. Irmão, fala sério, você imagina o que é ver uma cena dessa na sua frente? Eu não sei como você passaria. Eu tentando me controlar ao máximo. Para tipo assim, não deixar claro que é minha primeira vez, né? Colocando no lugar de Eliseu. Eu acho que no mínimo, me segurando muito, ia passar assim. Eu imagino o que está dentro do Eliseu. Gente, se fosse hoje, fala sério, já pegava o celular, fazia uma selfie para eternizar o momento, né? Eu fico imaginando o que é aquilo. A gente não pode imaginar que é uma coisa qualquer. Agora eles estão do outro lado. E a resposta que o Elias tinha dado para o Eliseu, quando diz, eu quero porção dobrada do Espírito está sobre você, é, se me vires, quando for tomar de ti, assim será, se não, não. Ele joga a batata quente para cima, aliás, ele diz, dura coisa pediste. Essa palavra no hebraico traduzida como dura coisa tem 2 possíveis significados. Um, fala de algo difícil. E se o significado for esse, Elias está dizendo, até eu estou com dificuldade de acreditar no que você está pedindo, menino. Um cara acostumado a ver o sobrenatural. A outra fala de algo que fere, que machuca. Aí talvez seria um Elias mais emocionadozinho, dizendo, magoei, não gostei de você querer ser melhor do que eu. Agora, o que eu entendo que Eliseu está falando para Elias? Minha leitura. Ele olha para Elias, e se a gente fosse tentar explicar em mais detalhes, seria mais ou menos assim, velho, se você resolveu desistir do ministério que Deus te deu, sente você o chefe, o patrão lá em cima. Se você pediu demissão, ele só te pediu, né, que você pagasse o aviso prévio, achar substituto, sente vocês, eu nem vou me meter. Mas a minha leitura é, ele olha para Elias e diz, se você acha que eu vou anular o meu chamado, só para ser o seu step, você está enganado. Eu aceito cobrir a sua com honra, desde que isso não anule o propósito de Deus na minha vida e o meu chamado. E como eu já não seria em nada inferior a você, eu só aceito entrar nessa se for para ser 2 em 1, o resto do seu ministério com o meu, que não seria menor do que o seu. Irmão, alguns chamariam isso de petulância. Isso para mim é a marca da convicção de um inconformado. Alguém que decidiu, não vivo com pouco, eu não vivo com menos. O próprio Elias diz, quem resolve isso é o patrão lá em cima. Eu não vou me posicionar. Só que a Bíblia diz, quando eles passaram o Jordão, estão do outro lado, enquanto conversavam, a carruagem de fogo os separou. E é nesse momento que Elias sobe no redemoinho. A Bíblia diz que enquanto subia, Eliseu viu. Você sabe o que isso significa? É algo parecido com aqueles 2 tiquezinhos azul da mensagem do WhatsApp. Mensagem recebida e lida.
Os céus estavam dizendo: se você viu, o seu pedido chegou aqui, foi atendido, foi ouvido, foi autenticado. Só que enquanto o Eliseu está olhando o Elias subir, em algum momento ele tem que fazer uma escolha. A Bíblia diz que ele viu a capa caindo, isso significa que ele escolheu onde colocar os olhos. A Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias, isso não só significa que Elias não voltaria, mas eu entendo estar dizendo que ele escolheu deixar de olhar para Elias para olhar a capa. E a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e passa a mão naquela capa. Eu não sei se era o mesmo pedaço de pano que um dia foi lançado sobre ele, mas ele sabia o significado. Imagino que agora ele está segurando a capa, olhando para o Jordão. Ele olha para a capa, olha para o Jordão, e dentro dele tem algo ruminando, como quem diz: é ruim que eu vou voltar nadando. O que um inconformado está dizendo com a atitude dessa? Do nível do sobrenatural de Deus que eu já vivi, é daqui para mais. Não é daqui para menos, é daqui para frente, não é daqui para trás. E ele está ruminando, olhando aquela capa, olhando o Jordão, olha a capa, o Jordão. E ele não se aguenta, ele vai lá. E ele pela primeira vez fere o Jordão com aquela capa. Mas sabe qual é o grito que Eliseu dá? Onde está o Deus de Elias? O curioso é que ele não pergunta onde está Elias, porque ele sabe que Elias foi embora, não vai mais voltar. Agora quando ele pergunta onde está o Deus de Elias, ele dizendo: não importa se um ciclo de avivamento, se um mover específico terminou, o Deus de todos os moveres continua na terra. Então naquela hora ele está invocando Deus, ele sabe que Elias não volta mais. E aqui nós temos algo importante para ser entendido. Quando o Jordão se abre, ele passa a pé enxuto. Do outro lado agora vem os filhos dos profetas com um pedido. Eles dizem para Eliseu: deixa a gente achar o corpo de Elias. Ele diz: esquece isso, deixa. A Bíblia diz que apertaram tanto que ele diz: vai, para depois fazer o papel da mulher no casamento. Quando depois de 3 dias eles voltam e dizem: não achamos, Eliseu diz: eu não disse? Esse é o papel da mulher no casamento. Falar para o marido: eu te disse, eu te falei. Agora, por que? Você já parou para pensar por que aquela turma quer achar o corpo? Você tem que tentar entender isso na perspectiva cultural. Pensa num povo que valorizava o tal do velório. Gente, velório para eles não era coisa de virar uma noite, e agora nem isso está podendo. Tem velório na Bíblia de 7 dias, tem velório na Bíblia de 30 dias, 40, 70 dias. Aquela turma está dizendo: um camarada desse, um ministério desse nível não pode ir embora sem ficar sendo chorado. Nós temos que ficar curtindo a saudade daquilo que um dia foi bom. Enquanto todo mundo estava focado em chorar o que já aconteceu, o grito de Elias é: onde está o grito de Eliseu é: onde está o Deus de Elias? Basicamente Eliseu está dizendo que eu virei a página. Foi bom enquanto ele esteve aqui, foi bom enquanto esse mover durou, mas Deus tem coisas novas, Deus tem coisas maiores. É hora do Brasil começar a acordar e despertar. A maioria das pessoas que fala de avivamento, não é todo mundo, fala a maior parte do tempo olhando para trás do que já aconteceu, fala com saudosismo. Gente, nós precisamos entender a importância de olhar para frente e crer que coisas maiores ainda vão acontecer com a igreja. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo que isso não é dilema de uma geração. A Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 3, de 10 a 13, que quando finalmente Esdras reconstruiu o templo, chega o dia da inauguração. A Bíblia fala de 2 grupos, um de cada lado, os dois fazendo barulho, o barulho de um grupo concorrendo com o barulho de outro. Quem é o primeiro grupo? A Bíblia fala dos jovens. Os jovens estavam jubilando, estavam fazendo festa. Por quê? Pela primeira vez na vida, a maioria deles nasceu no exílio, não tinha conhecido a casa de Deus, ouvia falar do templo glorioso de Salomão, mas como foi derrubado. Agora pela primeira vez eles estão vendo o templo ser reconstruído, reerguido. Eles estão numa expectativa. Eu fico imaginando alguns deles pensando: talvez a gente vai ver a Shekinah, a glória que nossos pais diziam que aconteceu. Eles estão empolgados com a possibilidade de viver algo novo, é por isso que eles estão celebrando. Mas do lado de cá, diz a Bíblia, estão os velhos. Qual o barulho que os velhos estão fazendo? A Bíblia diz que os velhos levantaram uma voz de choro que concorria com a voz de júbilo. Pergunta: por que é que você acha que os velhos estão chorando? Porque eles estão olhando para a casa nova, e consciente ou inconscientemente a atitude deles é nunca que a nova casa vai ser tão boa quanto foi a nossa. E nós precisamos jogar fora esse orgulho besta, com o perdão da palavra, de achar que avivamento bom foi só o que a gente experimentou. Tem uma velha geração botando água no mingau da moçada, enquanto tem gente empolgada com aquilo que Deus vai fazer. Tem os velhos do lado de cá: avivamento bom foi o nosso, não vai ter nada melhor. Foi para esse grupo de velhos que Deus levanta Ageu para dizer: ei, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Deus está dizendo: eu sou um Deus de revelação progressiva, eu me movo para frente, eu não me movo para trás. Ou seja, o que Deus está dizendo, não importa o quão extraordinário seja o que Ele já fez, tem coisas maiores para acontecer, tem coisas melhores para acontecer.
Então, eu quero honesto, sinceramente, dizer a você que diz, os bons dias de Lagoinha passaram. Eu digo que você está por fora. Deus está mandando a voz profética dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Há coisas maiores para ser vivida, há coisas maiores para ser experimentadas. Há uma glória que ainda não foi experimentada agora. Quem vai entrar nela? Os inconformados. Aqueles que dentro de si estão dizendo, nós não vamos parar no tempo, nós não vamos viver fora daquilo que Deus tem. Em terceiro e último lugar, eu diria que além dessa capacidade de ansiar mais que os inconformados têm, a gente sabe que tem que fazer uma escolha. E essa escolha muitas vezes é deixar o bom para entrar no melhor. O conformado estaciona com o bom e diz, cheguei num lugar bom aqui, está tranquilo. Os inconformados nunca aceitam o bom, eles querem o melhor. E aqui eu e você precisamos entender algo. O mesmo Eliseu, que de ponta a ponta na história demonstra ser esse camarada inconformado. Em 2 Reis capítulo 4 ele é procurado por uma viúva. Essa viúva chega para ele e diz, olha, teu servo morreu, não deixou seguro de vida, não deixou dinheiro guardado, não deixou previdência, nem a falida, nem a privada. Na verdade deixou uma dívida, e agora os credores estão aí querendo levar meus filhos como escravos. O que você acha que aquela mulher foi buscar em Eliseu? Consultoria financeira? Não, ela está buscando por intervenção. Eliseu, como a maioria dos inconformados, não olha para o problema como algo que assusta. Olha para cada novo problema como uma nova oportunidade de viver o que Deus vai fazer, o que Deus pode operar e a glória que Ele pode manifestar. Eliseu não se abate com nada aqui e diz para a mulher, o que é que você tem em casa? Basicamente ele está dizendo, da onde nós podemos começar? A mulher diz para ele, tua serva não tem nada, não sei, um pouco de azeite na botija. É impressionante como os crentes diminuem aquilo que eles têm. Como eles não acreditam naquilo que tem. Eliseu nem deixa a mulher falar muito, porque quando a linguagem é incredulidade, irmão, é melhor parar de falar logo. Ele diz, bora começar daí, mulher. Vá para as tuas vizinhas, peça vasilhas emprestadas. Ele diz assim, vasilhas vazias, não poucas. Não poucas é só uma linguagem poética para dizer, o máximo de vasilha que você conseguir, mulher. Porque a Bíblia diz, quando acabou a última vasilha, o azeite parou. Quanto azeite Deus vai multiplicar na sua vida, depende do tanto de coragem e fé que você tem para trazer vasilha. Ele está dizendo, se você trouxer pouca vasilha, ou vasilha que não estão vazia, vai ter pouco espaço, a multiplicação vai ser menor, assim como no caso das flechas, o que eu e você vamos experimentar, em termos de dimensão, proporção, não depende só de Deus, depende de nós, do nosso posicionamento. Aí a mulher vai e faz o que ele falou. Só que no meio de todas essas instruções, dá para entender, quando ele diz, olha, procura as tuas vizinhas, amigas, peça vasilha emprestada. Ele diz, quando você vier, fecha a porta sobre si e os seus filhos. E para mim tudo isso é simbólico. Inclusive algo que eu quero destacar. Nós precisamos entender o poder do que é fechar a porta. Eu amo quando eu estou em eventos, conferências, ambientes proféticos, manifestações da glória de Deus. Mas os maiores milagres e intervenções de Deus que eu vi até hoje não foram experimentados nesses ambientes. Sabe onde eu experimentei isso? Eu gerei isso lá no secreto, a sós, no meu tempo com Deus. Jesus diz, quando você for falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Pai em secreto. Nós precisamos entender o poder que isso tem e como Deus quer restaurar isso. Mas dá para entender todas as instruções, mas tinha uma que me intrigava. Eliseu fala para a mulher, põe todas as vasilhas na sua frente, todas, tudo na frente. Aí diz, você vai pegar o seu azeite lá na botija, vai chegar diante da primeira e vai começar a derramar. Vai derramar e diz, quando encher a primeira, você para, tira ela dali e põe para trás. Ficar pensando, sério que Eliseu falou isso para a mulher? Quando encher, para. Foi o que Eliseu achou? Que essa mulher tinha uma espécie de retardo mental. Que se ele não explica que é para parar, ela vai ficar o dia inteiro derramando óleo, o óleo transbordando e enchendo o chão da sala da casa. E um dia eu falei para Deus, desnecessária essa informação. Por que Eliseu teria que falar isso? O Espírito Santo falou no meu coração, a menos que a instrução não seja meramente literal. E quando falou isso, o Espírito Santo abriu os meus olhos. Revelação é algo difícil de explicar, porque você entende em fração de segundos, uma coisa que com horas parece que você não consegue explicar. Mas se eu tentar dar aqui a menor versão que o tempo permite, eu diria que o que aquela mulher percebeu é que o que Deus faria não era um grande milagre, era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um novo milagre. Então Eliseu está dizendo para aquela mulher, quando Deus fizer o primeiro milagre, você agora tira as vazias na sua frente, cheia, você põe para trás.
O que ele está dizendo? Não coloque os seus olhos só no que Deus já fez. Foca no que ele ainda vai fazer. Quem se contenta com o que ele já fez, dificilmente segue experimentando mais. Eu fico imaginando que uns crentes hoje em dia, quando visse a primeira vasilha encher, já ia ter um... Irmão, pensa, não é uma coisa qualquer. Você tem um pouco de azeite, aquele pouco continua lá e já tem uma vasilha cheia. Eu acho que tem uns crentes que já ia ter um chilique aqui. Glória a Deus, é o azeite do milagre. Vender para pagar as dívidas de jeito nenhum. O cara ia guardar como troféu pro resto da vida. Imagina os filhos, os vizinhos chegando, o que foi? Não tá, que é o azeite do milagre. Ele diz, pega o que Deus fez, foi bom, foi, põe para trás, já aconteceu, tem mais milagre. E quando ele encher a próxima, pega e põe para trás. E quando ele encher a outra, põe para trás. Enquanto tiver vasilha, foca no que ele quer fazer e não só no que ele já fez. Os inconformados, eles têm esse posicionamento de dizer, eu vou deixar o bom para entrar no melhor. E eu vim aqui essa noite com uma missão. Não é te convencer, não é te instruir, é te provocar a desejar mais de Deus. E eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Já dá um efeito psicológico que o pastor não está fora de controle. Em Josué capítulo 13, versículo 1. Josué já está velho, idoso. É um homem de conquista. Josué é um livro de conquistas. 31 reis abatidos e vencidos de forma sobrenatural. Como me inspira a leitura do livro de Josué. Agora, Deus fala com ele um negócio que um dia me incomodou. Deus disse para Josué, ei, ainda há muita terra para conquistar. A maior parte da terra já havia sido conquistada. Com a maior parte nós não sabemos se é 60%, 70%, 80%, mas era a maior parte. Eu digo, Deus, o homem já está velhinho. Fez o que ninguém fez antes. Não era para os céus estar aplaudindo o cara, dizer, valeu Josuézão, tu é o cara. Agora o Senhor não deixa o velhinho aposentar. Fica botando pressão nele, tem muita terra para conquistar. E o Espírito Santo falou no meu coração, os céus nunca aplaudirão alguém que conquistou qualquer coisa inferior ao que lhe foi prometido. Deus não prometeu 60%, 70%, 80% da terra. Deus prometeu a terra toda. E agora Ele está dizendo, vocês não podiam ter aceitado, vocês não podiam ter se conformado. Há muita terra para conquistar. Talvez você esteja celebrando que um familiar se converteu e tem que fazer festa mesmo, mas tem mais familiares para ser ganhos. Talvez você esteja celebrando uma certa vitória, tem que ser grato, mas precisando saber colocar para trás o que Deus já fez e ter uma forte determinação. Ele ainda fará mais. Quem está entendendo, diga amém. Quero que nos poucos minutos que temos, enquanto os músicos já começam a ministrar, eu quero que você fale com Deus e diga, Senhor, eu quero deixar hoje diante do Senhor aqui, eu quero abandonar toda atitude de conformismo. Eu quero me permitir ser despertado pela sua palavra. Eu quero ser desse que não aceita nada menos do que aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero jogar no time dos inconformados, daqueles que, como Eliseu, estão dizendo o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Levante sua voz em oração ou em adoração. Descanso em tuas mãos, a minha confiança é, meu Deus jamais falhou, a tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, a minha confiança é, o meu Deus jamais falhou. Levante suas mãos, levante suas mãos. Levante suas mãos diante dele. Levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos. Já vi mover montanhas. Eu creio que isso, levante suas mãos a Ele nessa noite. Renda o seu coração a Ele, dizendo, Senhor, eu quero. É o que eu quero, é o que eu quero. Eu creio que eu recebo. Meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui com mãos erguidas, dizendo, usa-nos.
Queremos ser esses, Pai, inconformados. Queremos ser esses, Senhor, que não vão se conformar em viver 50%, 60%, nem 99% do que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver tudo, toda a Tua vontade, Senhor. Nós queremos nos dedicar e nos entregar plenamente à Tua vontade, plenamente ao Teu propósito. Ah, Deus, focados naquilo que o Senhor tem para nós como igreja, para nós como família. Ah, Senhor, focados em toda a Tua vontade, em todo o Teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos os nossos olhos, Senhor, em Ti, e para frente, avante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero fazer um convite especial para você que está aqui nos assistindo. Se você diz: eu quero Jesus, você reconhece que você é pecador e que precisa de Cristo, nessa hora nós queremos abençoar a sua vida e orar por você. Você que nessa noite diz: eu entrego a minha vida a Jesus, eu reconheço a entrega dele por mim e me rendo a essa entrega, me rendo a esse amor, eu decido por Jesus. Nós queremos orar por você e abençoar a sua vida. Para isso eu vou pedir para você usar essa hashtag aí, eu decido por Jesus IBL, em qualquer rede social que você estiver. Nós estamos rastreando essa hashtag agora, eu decido por Jesus IBL, lá no Instagram da nossa Igreja Batista da Lagoinha. Ou então você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, DDD 31 98412 7773. Se você está aqui, você está tomando essa decisão, você vai fazer a mesma coisa. Você vai mandar uma mensagem para a gente nesse WhatsApp agora, falando: olha, eu estou aqui, eu estou decidindo por Jesus, eu estou me reconciliando com Ele, eu estou voltando para Ele. Ou então você que está nos assistindo pode também entrar em contato com qualquer um dos números que vão aparecer na sua tela agora. Qualquer um desses números que estiverem aparecendo, pode ligar para a gente, que nós queremos abençoar a sua vida e declarar este novo tempo, essa nova história sobre a sua existência, em nome de Jesus. Toda a igreja feche seus olhos nessa hora. Vamos orar, abençoando essas pessoas que estão tomando essa decisão nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida. Declaramos sobre cada um que se entrega ao Senhor o perdão dos pecados, a nova vida, o novo tempo, a nova história. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam provar e ver que o Senhor é bom e a Tua misericórdia é para sempre. Firma-os, revela-te a eles, firma-os em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus. Quantos estão prontos aqui para viver inconformados? Que palavra abençoada, que tremendo que Deus fez nessa noite. Dá vontade de ficar aqui mais tempo, mas não pode. Então, que o Senhor Jesus te abençoe. Tenha uma semana cheia da graça, do poder, da unção do Espírito Santo. Que esse fogo que Deus acendeu no seu interior hoje queime todos os dias e nunca mais se apague, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor te abençoe. Vá em paz. Aleluia. Já vi mover